Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, me ajuda aí que o canal é novo. Cada like aqui me ajuda a engajar, ter mais visualização. Então se você já iniciou o vídeo aqui, para você não esquecer, se inscreve e deixa o like. Se quiser, ativa o sininho aí, tá? Chega a notificação sempre que vir um vídeo novo. Eu só trago o assunto pancada aqui, entrego o ouro de forma escancarada, tá? Galera, quem precisar de protetores e manipulados, oficial Farma, cupom azul. Galera que precisar das paradinhas, contato confiável, Landerlan aqui. E galera que precisar da minha consultoria, azulnutri.com. Vai lá, escolhe seu plano, tem tudo explicado sobre a consultoria, tem a seção de dúvidas lá que dá para você saber tudo como é que funciona. Tem a galera lá, a foto do pessoal. Contrata o plano lá e eu vou te chamar do meu WhatsApp pessoal, tá? Pra gente trocar uma ideia, fazer anamnese, alinhar estratégias e objetivos aí. Azul, tem vídeo chamada? Na consultoria não tem vídeo chamada, mas eu tenho a opção de teleconsulta lá também. Dá uma olhada. Galera, vamos falar aí do caso do Kaique, da dorsal do Kaique. Assim que saiu todos os vídeos, a repercussão aí do Kaique, da dorsal e tal, cara, na verdade, antes de sair essa repercussão da dorsal, quando eu vi lá os vídeos falando que o Kaique não tinha pegado uma boa colocação e tal, eu olhei aquelas coisas e eu falei, cara, tem coisa errada aí. Depois o pessoal veio falando aí do encurtamento. Cara, mas a primeira coisa que veio da minha cabeça, eu falei, aquilo lá pode ter a ver com o sino. Na verdade, só ele mesmo vai dizer, ou talvez nem ele, e talvez alguém que faça um exame de imagem ali para verificar, tá? E chegar a essa conclusão. Mas a primeira coisa que eu pensei, daí eu falei, cara, mas ninguém tá falando sobre isso, mas isso parece que é até meio óbvio. Daí eu falei, eu não vou falar isso, que às vezes isso aí também pode ser uma pira da minha cabeça, tá, cara? Mas dentro do que eu tenho conhecimento em prática, em fisiologia, em anatomia aqui, vou tentar explicar para vocês. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tava agora olhando o Instagram e vi o conteúdo do Gorgonoide lá, ele que tava lá no podcast dele com o Jason, e falando sobre esse assunto, sobre cinta. Eu falei, agora eu vou falar. Aproveitar que o Gorgonoide entrou nesse assunto, é uma deixa para falar, eu vou pegar, vou falar o meu ponto de vista e a minha possível explicação, tá, galera? Primeiro aí, vamos passar pelo assunto rapidamente. Eu peguei um vídeo aqui do canal do Jason, você tentar, pra gente pegar umas partes aqui, tá? Por que a galera ele tá dando exemplo para páginas estrangeiras, aqui, sendo que elas são feitas apenas por fãs, né? Não tem diferença entre o pessoal do Riz The Best, que eu conheço, já conversei com eles várias vezes, inclusive, sobre... Ele tá dando exemplo de outros atletas e uma compressão, um dano no nervo causando isso, tá? A parte que eu quero pegar é do Kaique. Ele, acho que acredito que aqui mostra a foto do Kaique anteriormente. Descendo, tá vendo? E o William, eu tô na época, você precisa... Só caçar aqui. Risquinho, aqui, essa parte que eu queria ver. Cara, aqui parece até que tem até o desenho da cinta. É lógico que ele provavelmente, quase 100% de certeza que ele usa cinta, tá? Ou usou, ou se não usa mais é porque usou já o bastante. A cinta vai pegar mais ou menos aqui, mas ela vai ter talvez o ponto ápice de compressão aqui até pelo formato da dorsal. Então parece até que encaixa bem a cinta. E olha como a cintura dele era mais larga. Azul, você tá viajando, porque assim, como é que a cinta ela vai afinar a cintura? Cara, isso aí é incontestável, tá? Incontestável que isso aí é uma coisa muito antiga. Existia uma coisa chamada tie lacing, acho que é assim que fala, que era usar aquele espartilho muito apertado antigamente, que as mulheres ficavam assim. E como é que você acha que fica assim? Cara, se você falar pra mim que cinta não funciona, que é só temporária, cara, mentira. Você causa uma remodelação óssea ali. Mas isso é possível? Cara. É do mesmo jeito que você consegue ganhar densidade óssea, você consegue causar uma deformação. Então olha para você ver um raio-x, ó, de uma tie lacer, que é essa técnica de afinar a cintura, ó, tie lacing. A silhueta isso aqui é espartilho, né? E olha para você ver. Tanto é que, não sei se tem a moda, ou existia a moda de tirar as últimas costelas para afinar a cintura, certo? E tem mais um outro raio-x que eu achei aqui, ó, depois de feito o uso da cinta. Mas eu tô falando de espartilho, não tô falando a cinta.
Só que, cara, tem cinta, um bodybuilder pro, ele vai usar uma cinta sob medida. Já vi muitos usando aquela cinta de amarração que aperta para arregaçar, que você precisa até de outra pessoa para colocar, que é confortável, que você compra qualquer uma ainda. Tem aquelas armações, esqueci até o nome, que machuca. Não, eles fazem, cara, um negócio bom. E acaba ocasionando isso. Pode ser que não tanto quanto o espartilho, porque o espartilho ele tem essa parte muito fina aqui, ela vai afinando por causa do desenho do corpo da mulher. Mas do homem ela é mais reta, né, que eles usam no fisiculturismo. Olha para você ver como reorganizou aqui, ó, reagrupou os órgãos e até espremeu um pouco. E a ossatura, vamos ver no outro raio-x, a ossatura fechou, tá? A costela fechou. O que acontece? Esse pressionar ali... inclusive eu separei aqui o Instagram do Gorgonoide, ele falando sobre isso aqui. Eu acredito... Então vamos lá. Lá vem eu. Que o Kaique perdeu essa ativação na dorsal usando cinta. Você falou a teoria lá. Eu acredito... Eu sei que eu falei isso no grupo, mas eu acredito que essa é a origem de todos os males do mundo, mano. Todo mundo que fica sapida de ficar com a cintura fina, mano. Qual que é a função dessa musculatura aí embaixo? Presta atenção, Jay, você tá fazendo uma remada curvada. Aí você tá usando cinta. O que a cinta tá fazendo? Mano, é isso aqui, ó. O que impede a gente, às vezes, de postar um conteúdo, pode ter uma relevância que nem eu tô postando, que nem o Gorgonoide tá falando aqui. Ó, pessoal falando, viagem, o outro fazendo uma ironia aqui, falando cada uma e tal. O tipo de comentário, tá? Mas, cara, eu vou te explicar por que isso aqui faz sentido. Cinta modeladora, ela é forte pra caramba. Ela é uma cinta masculina. Jason, a cinta que esses caras usam é forte, que eu já vi. É feito só Cariano já me mandou usar essa porra e eu usei 5 segundos. É forte pra caralho. Então, além de ser forte, você vai se acostumando. Você vai usando, vai se acostumando, vai afinando. Aquela que pressionava muito, já não pressiona mais. Houve uma remodelação que você manda fazer uma ou aperta, mas ela vai apertando. E vai acontecendo, cara. Eu te mostrei esse aqui, ó, que isso aqui não é viagem que ele tá falando, tá? Então ele levantou esse assunto aí. Não é viagem, porque eu tô te mostrando aqui, inclusive o raio-x, tá? Tem a comprovação. O que acontece, cara? Eu, por exemplo, observo um sintoma muito comum no cara assim que evolui, aquele cara que começou agora não, tá fazendo um bom protocolo de hormônios, que tá treinando, fazendo dieta, vai na academia, treina forte pra caramba, aquele cara que ganha massa muito rápido. E eu percebo, principalmente alunos, que eu dou uma ênfase em dorsal, principalmente aquele que... Em dorsal não, em deltoide, principalmente aqueles que têm a cintura clavicular estreita, para a gente dar uma impressão de um shape mais harmônico, uma cintura mais fina. A gente trabalha o deltoide de uma forma mais desproporcional. E quem tem um desenvolvimento muito rápido em deltoide, lógico que pode ter a ver com a aplicação, tem um sintoma que é dormência na mão, mas cuidado, que dormência na mão, inclusive, pode ter causas graves. Mas eu tô falando de pessoas que, assim, não tem nada que justifique a pessoa ter uma dormência na mão por um certo período e depois passa. Eu associo isso como deltoide cresce rapidamente e ele comprime a inervação. E trazendo essa mão dormente. É comum a pessoa sentir a mão dormente quando tem esse crescimento exponencial de musculatura, cara. E eu observo muito, mas eu nunca vi, já pesquisei. Nunca vi ninguém falar sobre isso, só que são muitos relatos que eu ouço. Muitos relatos. E geralmente é aquele cara iniciante que evoluiu muito, assim, que foi dedicado, evoluiu pra caramba. E teve aquele crescimento muscular enorme. E depois isso passa, como se a região ali se ajeitasse e não tivesse mais aquela compressão, tá? E o que acontece? Eu vou explicar aqui para vocês. Tem esse nervo aqui, ó, tá vendo? Plexo braquial. Quando você tem um aumento
exponencial aqui de musculatura, ou até um edema, ou um excesso de inchaço, você causa compressão aqui por um tempo, mas a área ali talvez vá se ajeitando, o nervo se acomodando e esse sintoma deixa de evoluir. Mas isso pode acontecer, isso causa sintoma. Se eu estou falando para você, a partir do momento que você usa, ó, inclusive nem virei a tela, ó, vou mostrar para vocês, é que eu estava falando eu mesmo olhando. Tem esse conjunto aqui, falando novamente, o plexo braquial, e aí quando você tem um aumento exponencial aqui da musculatura, você acaba comprimindo, tá? Cara, assim, isso é uma teoria que para mim faz muito sentido. Conforme toda a minha bagagem teórica e prática, isso faz total sentido. E associando isso ao uso de cinta, tem uma inervação que eu até separei para mostrar para vocês aqui, que chama nervo toraco-dorsal, tá? Cara, quando você usa cinta, você pode inibir, o Gorgonoide inclusive falou isso, você pode inibir a ativação na área, você pode atrofiar músculos estabilizadores, e se você tiver a cinta tão forte, você vê que causa uma remodelação óssea, a cinta tão forte, pode, pra você ter ideia, só com o crescimento da musculatura, o plexo braquial pode ser pressionado a ponto de adormecer sua mão, crescimento de musculatura. Você atrofia os estabilizadores e diminui a ativação. Aí você tem mais alguma coisa pressionando o seu nervo e aí você não consegue ativar, você perde aquela conexão neuromuscular ali. E aí você perde a ativação na área. Nossa, Zu, mas isso não vai dar uma diferença no movimento? Não, talvez não, porque assim, quando você tem uma seção muscular que ocorre uma lesão, um estiramento, tá? A musculatura ao redor, ela tenta compensar. Ela tenta compensar e você consegue, muitas vezes, continuar fazendo as atividades normais. Só que, por exemplo, no fisiculturista precisa da ativação para causar hipertrofia. E aí, vamos para a tela novamente, tá? Aqui é o nervo plexo braquial, que eu falei para vocês em relação, e aqui está o nervo, cadê o nervo que eu falei? Toraco-dorsal. Ele vai ser responsável pela ativação. Só que essa aqui é uma seção dele. Aqui para baixo, aí você vai apertar bem nessa região, a cinta bem nessa região aqui, lateralizada. Você vai diminuir essa ativação. Você precisa da ativação da escápula para atingir o latíssimo dorso. Você já inibiu um pouco a ativação da escápula ali, por conta da cinta que limitou o movimento. Você atrofiou estabilizadores e ainda comprimiu o nervo toraco-dorsal, aí dá... Tanto é que todo mundo está falando de lesão no nervo, mas por que aquela lesão no nervo? Por anos de treino, cogitar a aplicação local? Cara, da cinta faz todo sentido. Na mens, cara, é comum os caras cada vez usar a cinta mais apertada, cara. Cara, eu já vi mens com a cinta tão apertada que a cintura era bizarramente fina em relação à cintura escapular, de uma forma que ficou feio. E claro que o cara não vai evoluir no dorsal, porque não é só essa desproporção. Tudo que é demais vai causar um prejuízo. Então, se você tiver cintura extremamente fina a ponto de ser bizarro, e eu já vi muito mens, porque o cara faz tudo que você vê na vida, que você traz para si, você faz uma interpretação. Às vezes o cara teve a interpretação que o mens, nossa, quanto mais cintura fina, mais foda o cara vai ser em relação à cintura escapular. Já vi, cara, mens com a cintura bizarramente fina, tá? Então, é comum o pessoal fazer isso. E vocês viram ali na comparação do Jason, deixa eu ver lá. Olha, aqui mesmo, o antes e depois aqui, ó, olha como a cintura afinou, tá? Isso provavelmente causou uma inativação dos oblíquos, inativação do latíssimo dorsal, inativação da escápula, compressão do nervo. Lembra que o nervo está passando mais ou menos aqui? Vamos dizer que ele desce até aqui. Ó, onde está comprimindo? Vai comprimir bem ali, tá? Mais a atrofia dos músculos estabilizadores, inclusive, do que eu falei ali do deltoide, tem uma síndrome do desfiladeiro.
torácico, tá? Síndrome do desfiladeiro torácico. Vou até pesquisar, porque eu pouco sei dessa síndrome. É do deltoide não, inclusive, é da dorsal que eu falei. Aqui, ó, vou pegar uma breve explicação que eu achei no Google aqui, ó. Síndrome do desfiladeiro torácico. É uma condição caracterizada pela compressão de nervos e vasos sanguíneos no espaço entre a clavícula e a primeira costela, na região do pescoço e axila. Essa compressão pode causar dor, formigamento, dormência, fraqueza, tal. Pode ser neurogênica, afetar nervos, artérias venosas. Ó, a anomalia anatômica, como uma costela cervical extra ou uma clavícula normal, causas, né? Pode ocorrer compressão por esse tecido, postura, movimento repetitivo, trauma, fratura de clavícula ou costela, pode contribuir para síndrome. Sintoma: dor, formigamento, dormência nos braços e mãos. Lembra que eu falei para vocês? Aí tem exame, tudo, cara. O que eu quero dizer? Que apesar, por exemplo, isso aqui não ser exatamente o que está acontecendo, até porque você não pode dizer exatamente o que está acontecendo, porque eu já iniciei o vídeo falando que isso só quem pode falar, ó, é o próprio Kaique, ou alguém que vai fazer um exame de imagem nele e chegar à conclusão que... Mas eu estou dizendo para você que esse cenário é possível. Tem essa síndrome do desfiladeiro torácico. Existe o nervo torácico-dorsal na região. Tem esse feedback que eu tenho das pessoas que tem a mão dormente quando tem um crescimento muito exponencial, principalmente no deltoide. Eu mostrei ali o nervo plexobraquial para vocês. Então faz todo sentido, tá? Então a galera zoando, se vier alguém comentar aqui também não tem problema, tá? Cara, mas faz total sentido. Agora você pode bater o martelo e falar que é isso? Não pode não, tá, cara? Mas aqui trazendo uma explicação com um sentido mais técnico, eu não tô dizendo que eu tô certo, não. Tô dizendo que eu tô certo porque eu não sou ortopedista, mas eu tenho um bom conhecimento de fisiologia, de anatomia, tá? Esse encurtamento aqui, cara, diz sobre... Cara, isso pode ser uma boa explicação para isso, tá? Ah, pode ser local, cara? Cara, eu não vejo o Kaique como alguém que encheria essa região de local. Pode ser um local frequente de aplicação dele? Pode ser isso? Claro que pode. Mas eu não vejo, cara. Não vejo. Agora o uso de cinta, como eu falei, na mens é tão comum, cara. A ponto de ser bizarro o tanto que alguns afinam. É amador, é comum às vezes fazer isso, porque, cara, é um negócio que assim não é impossível de fazer e é relativamente, fácil. Você vira as mulheres que fazem tie lacing. Então a pessoa vai afinando, só que ela perde a mão. Ela perde a mão. E, cara, isso aperta pra caramba. Ah, mas e os órgãos, cara, espreme tudo ali, mas continua, o corpo se adapta a tudo, cara. Se adapta a tantas condições. Você lembra? Tem aquele caso das mulheres chinesas, japonesas, sei lá, que usa aqueles sapatos extremamente pequenos e aí vai fazer o raio-x, os dedos tá tudo pra dentro, tudo retorcido, mas o pé tá bem pequenininho, então acontece a remodelação óssea. Mas aquilo é desde a infância, mas eu tô mostrando pra você que o tie lace também tá aí, tá? Acontece. Você que não acredita em cinta, cara, já vi na minha frente acontecer do cara ficar bizarramente com a cintura fina. E essa explicação faz todo sentido, tanto que existe uma síndrome de compressão de nervo. Pode ser não ser exatamente esse o caso, mas eu estou comparando para você, mesmo que seja uma região pouco diferente, que existe a possibilidade. Tanto é que eu dei a explicação do deltoide aí, tá, cara? Então, eu achei que é uma opinião aí bem relevante, tá? Uma ideia bem relevante aí. Não estou afirmando nada, claro que eu não estou afirmando nada, já disse isso umas 2 vezes, mas achei relevante trazer isso aqui para vocês. Cara, você que precisar dos manipulados protetores Oficial Pharma, Paradinhas confiável, tá o link aqui. É confiável mesmo, cara? Eu tô dizendo que é confiável. Se eu tô divulgando, você vai lá e me pergunta no direct, mas é confiável mesmo? É claro que é confiável, mas se fosse uma pessoa golpista que tá te passando um golpe e você perguntasse se é confiável, o que a pessoa diria? Não é não, tô te passando um golpe. Não diria, então não faz sentido. E tem muita gente que me chama lá no direct por causa disso. Cara, consultoriaazunute.com, vai lá, fecha, já tira suas dúvidas lá no site, tem tudo explicadinho. Fecha, eu te chamo do meu WhatsApp pessoal e se inscreve no canal. Se você esqueceu, achou essa informação relevante, dá o curtir, ativa o sininho para você receber novas notificações e se inscreve no canal. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Forte abraço!